Salmo 103, versículo 14. A Bíblia diz: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se do que somos pó. Lembre-se que somos pó. Guarde bem essa palavra, não esqueça dela. Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece a estrutura da sua mente, a estrutura do seu coração. Ele conhece a estrutura emocional, a estrutura psicológica. Deus conhece a estrutura dos seus órgãos. Ele sabe muito bem, porque Ele é o seu Criador. Ele é o seu formador, o meu, o nosso. Ele é o gerador, o criador, o mentor de nossas vidas. Foi Ele que criou lá o boneco, lá de barro, e soprou nele o fôlego de vida, o espírito de vida. Então Deus conhece nossa estrutura. Ele sabe como fomos feitos, pois Ele nos fez. A nossa fabricação e constituição foi produzida por Ele. Foi planejada, projetada por Ele. A nossa constituição e o nosso temperamento, a nossa fraqueza predominante e as mais importunas tentações, Ele sabe muito bem. Ele conhece muito bem. Os anjos não podem dizer bem a esse respeito, porque os anjos nunca foram carnes, nunca se fizeram carnes, mas o Senhor Jesus se fez carne, nasceu num corpo de carne, sentiu o que nós sentimos, sentiu as dores, as angústias, as tristezas, as decepções, as fadigas, as pressões do inferno, do mundo, da carne, emocionais, tudo Ele sentiu. Então Ele sabe muito bem de nossas estruturas. Ele percebe bem, pois sonda as nossas profundas necessidades. Ele sonda a nossa natureza mais profunda. O Salmo 139 diz que Ele nos sonda. Lá em Isaías diz que Ele nos esquadrinha. Lá em Apocalipse diz que Ele sonda os nossos rins, sonda o nosso coração. Então Ele sabe muito bem a nossa estrutura. Ele conhece muito bem a nossa estrutura. Então, pois Ele conhece a nossa estrutura. Não vá além das suas forças. Não vá além de suas capacidades. A Bíblia diz: tudo que vier à mão, faça conforme a tua força. Não destrói sua vida, sua família, por causa da igreja, da obra, por causa dos afazeres dessa vida. Não, você tem um limite, eu tenho um limite. Se você percebeu que chegou o seu limite, se acalme, se cuide, se proteja, para que você não se perca. Então Ele conhece bem a nossa frágil estrutura. Você não é anjo, você não é de ferro, você não é querubim, você não é infalível, você não é imutável. Essas qualidades é de Deus, é do Espírito Santo, é do Senhor Jesus. Nós somos fracos, frágeis, uma estrutura bem fraca. E Deus sabe muito bem. Olha o tanto que nós somos frágeis. Pedro, depois de ver paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, cego enxergar, demônio ser expulso e entrar como uma serpente voltando para o inferno pelo poder de Jesus, depois dele ver tudo isso,
ele ainda vai e consegue negar o Senhor Jesus 3 vezes lá no pátio aonde Jesus estava para ser crucificado. Depois de tudo que Judas viu Jesus fazer e operar, ele ainda vai lá e o trai com um beijo no jardim de Getsemane. Você não é um super-homem, uma super-mulher. Você não é um super-pastor. Não, você é um homem, uma mulher, dependente todos os dias, segundo após segundo, minuto após minuto, da misericórdia, da graça, do amor e do perdão de Deus. Você não é isso tudo que você acha que é, nem eu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Davi, um homem segundo o coração de Deus, vai lá e arruma um problema com Batseba, manda matar seu marido. É preciso Deus mandar um profeta lá para confrontá-lo severamente e Davi pagar um preço por resto da sua vida e a espada nunca sair de sua casa. Salomão, o homem mais sábio, mas foi tombado pelas mulheres. Sansão, um homem valente, guerreiro, cheio do espírito, vitorioso, foi tombado no colo de Dalila. Então nós somos frágeis e muito frágil. Que nós venhamos estar todos os dias com a boca no pó, o joelho no chão, clamando pela força, graça e a misericórdia de Deus, para que possamos prevalecer, pelo menos permanecer de pé diante de Deus e diante dos homens. Se eu e você conseguirmos, nessa geração, permanecermos de pé, fiéis, diante de Deus e dos homens, já conseguimos muita coisa. Porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe o quanto somos frágeis, fracos. Deus disse para Adão: coma de tudo desse jardim, mas daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não come. Certamente Adão falou para Eva, mas os dois comeram. Essa é a fraqueza, é a fragilidade do homem. Então, depois que o versículo diz, ele conhece a sua estrutura. Não vá além daquilo que você pode, daquilo que você consegue. Não sacrifique a sua vida por causa da igreja, a ponto de você morrer. Porque quem foi chamado para morrer para a igreja foi Jesus Cristo. Você tem que estar nos cultos, ser fiel a Deus, mas morrer pela igreja não. Não sacrifica seu casamento, sua família, seus filhos por causa da igreja. Não. Não faça essa loucura. Porque no produto final, quem vai estar com você até o fim é a sua família. E depois ele diz assim: lembre-se de que somos pó. Meu irmão, lembre-se de que somos pó, fracos, frágeis e somos pó. Lá no cemitério da cidade que eu nasci, tem uma frase assim, no mural de entrada do cemitério: lembra-te que tu és pó. Eclesiastes capítulo 12, versículos 7 e 8. E o pó volte ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Versículo 8, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Estão aí brigando, estão sacrificando a igreja, destruindo, provocando divisões, rebeliões, porque estão agarrados ao poder. Mas mesmo agarrados ao poder, todos vão passar. Deus permanecerá no trono de glória. A igreja continuará marchando. Deus levantará outros líderes sempre e a obra continuará. Mas os homens estão se arrebentando e se morrendo. Eu fui pregar em Igarapava, São Paulo. Ou melhor, eu estava em Ituverava, São Paulo.
E um pastor veterano, antigo, ele contou uma visão que Deus deu para ele em 1976, se eu não me engano. Eu estava lá e ouvi ele. Ele disse que Deus deu uma visão para ele. Ele viu um tronco muito forte e uma árvore frondosa, muitos galhos, muitos frutos, e veio uma tempestade e levou aqueles galhos, levou aqueles frutos, levou tudo, só ficou o tronco. E Deus disse para aquele pastor: assim é minha igreja. Vêm os vendavais, as tempestades, mas o tronco permanece, que é Cristo. Cristo é o tronco da minha igreja. E ele então voltou a orar e depois dormiu naquela mesma noite e Deus lhe deu uma outra visão. E ele via num pasto muitas vacas e bois. E do lado daquele pasto tinha um abismo. E ele via assim uns boi brigando com outros boi. E de vez em quando um boi rolava e caía no abismo. E outro saía mancando, rastando, machucados, quase que de morte. E ele perguntou para Deus: Deus, eu não estou entendendo o que é isso. E Deus disse: vai chegar um tempo que os líderes da minha igreja na terra estarão se degladiando entre si, estarão brigando entre si, estarão derrubando uns aos outros, estarão matando uns aos outros. Uns cairão no abismo, outros conseguirão escapar, mas ficarão com sequelas para o resto da vida. Estarão brigando por vaidade, estarão brigando pelo poder, estarão brigando pelos seus pontos, estarão brigando como se a igreja fosse propriedade deles, posse exclusiva deles. Esse tempo chegará, mas todos pagarão um alto preço amargamente. Então lembre-se que nós somos pó, feitos de pó, ainda pó, e prontos a retornar ao pó. Algumas vezes nós ouvimos falar do Duque de Ferro e de Constituição de Ferro, mas as palavras logo decepcionam, pois o Duque de Ferro se dissolveu e outros homens de igual vigor se dirigem para o túmulo, onde pó ao pó é um requiem apropriado. Chegará um tempo que só ficará lembranças. E mesmo assim essas lembranças terminarão um dia. O rio que te viu nascer continuará, você será esquecido. A fazenda que te viu nascer, a cidade que te viu nascer, as casas que te viu nascer, você será esquecido de todos eles, de todas elas. Porque o homem voltará para o pó, salvo aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja. Então, meu irmão, acorde, seja mais humano, mais crente, mais humilde, mais sério, mais dependente de Deus, menos agarrado às vaidades desse mundo e ao poder de uma coisa que não é sua. A igreja não é de propriedade de presidente, de homem, de pastor, de presbítero, evangelista, de nenhum homem dessa terra. A igreja sempre foi, e continuará sendo por toda a eternidade de Jesus Cristo. Quem morreu por ela, quem sofreu por ela, quem ressuscitou por ela, quem deu a vida por ela, foi Cristo Jesus. Eu deixo essa palavra para mim e para você. O Duque de Ferro morreu. A Constituição de Ferro foi abatida. Só Deus e o seu trono permanece para sempre. Todos os imperadores da terra passaram. Todos os Césares de Roma passaram. Nabucodonosor, Beltesazar, todos passaram. Senaqueribe, todos passaram. E todos dessa geração passará. Só Deus permanecerá para sempre. A Ele glória, a Ele honra e a Ele louvores por toda a eternidade. Um dia
você será esquecido dessa geração e de toda a terra. Mas Deus continuará sendo glorificado, louvado, adorado e exaltado. E o rio que te viu nascer continuará fazendo o seu curso até o mar. Pense bem. Que Deus te abençoe. Um abraço.